Você já parou para pensar que um sapo é basicamente um peixe que decidiu que a água era muito mainstream? Pois é, e o mais louco é que isso é literalmente o que aconteceu. Fica aí que hoje eu vou explodir sua mente mostrando como Charles Darwin explicou essa maluquice toda. E usando os sapos como nossos protagonistas. Sério, depois desse vídeo você nunca mais vai olhar para um sapo da mesma forma. E se você acha que evolução é aquela parada chata de livro de biologia, meu amigo, você está muito enganado. Vem comigo que eu vou te mostrar que a natureza é mais criativa que roteirista de Netflix. Imagina só, há 400 milhões de anos atrás, não existia nenhum sapo no planeta Terra. Zero. Nada. Nem um coachado sequer perturbando o silêncio da noite. Mas aí, algo extraordinário aconteceu. E não foi mágica. Foi algo muito mais impressionante. Deixa eu te contar uma história. Era uma vez um peixe. Mas não era um peixe qualquer, não. Era um peixe meio rebelde, sabe? Enquanto os amigos dele ficavam de boa nadando por aí, esse cara olhava para a margem do rio e pensava: mano, e se? E foi assim que começou a maior revolução da história natural. Porque veja bem, a Terra estava passando por umas mudanças bem loucas naquela época. Lagos secando, rios sumindo. E nossos amigos peixes? Bom, eles tinham duas opções. Ou morriam, ou se adaptavam. E é aí que entra nosso querido Charles Darwin. Calma, calma. Eu sei que você deve estar pensando: lá vem textão de biologia. Mas espera aí. Darwin era basicamente um nerd do século XIX que viajou o mundo inteiro num barco. Imagina o enjoo. Só para entender por que os bichos são do jeito que são. E sabe o que ele descobriu? Que a natureza é tipo um reality show brutal. Todo mundo competindo para sobreviver e só os mais adaptados passam para a próxima fase. Mas não é força bruta não, viu? É adaptação. É ser esperto. Voltando para os nossos peixes rebeldes. Imagina a cena. O lago tá secando, a comida tá acabando. E de repente um peixinho nasce com umas nadadeiras um pouquinho mais fortes. Coisa boba, né? Errado. Esse carinha conseguia se arrastar um pouquinho na lama quando a água baixava. Enquanto os primos dele morriam, ele sobrevivia. E adivinha? Esse peixe fortão teve filhotes. E alguns desses filhotes nasceram com nadadeiras ainda mais fortes. Geração após geração, milhão de anos após milhão de anos. E tcharam! O que era nadadeira virou pata. Mas espera aí, você deve estar pensando: isso é muito doido. E é mesmo. Mas é exatamente assim que a evolução funciona. Pequenas mudanças, ao longo de muito tempo, criando coisas incríveis. E os sapos? Os sapos são o exemplo perfeito disso. Porque eles são tipo o meio termo entre peixe e animal terrestre. Eles ainda precisam da água para se reproduzir. Já viu o girino? É literalmente um peixinho. Mas depois ele desenvolve patas, perde a cauda e vira um sapo. Cara, é como se a natureza tivesse gravado um replay da evolução e mostrasse pra gente toda vez que um sapo nasce. Incrível, né? Agora, deixa eu te contar um segredo. Darwin não conhecia DNA. Não tinha microscópio potente. Não tinha nada do que a gente tem hoje. O cara deduziu tudo isso só observando. Ele olhava para os tentilhões, uns passarinhos, e pensava: por que o bico desse é diferente do bico daquele? E a resposta? Comida, meu amigo. Sempre é sobre comida. O passarinho com bico fino comia insetos. O de bico grosso quebrava sementes. E quem tinha o bico errado para o tipo de comida disponível? Morria de fome. É a mesma coisa com os sapos. Sabe por que tem sapo de todo jeito? Gordo, magro, colorido, camuflado, venenoso, inofensivo? Porque cada um se adaptou para o seu cantinho do mundo. Tem sapo que vive no deserto. Deserto. Um bicho que a gente associa com água, vivendo onde não tem água. Como? Ele se enterra e fica lá, de boa, esperando chover. Às vezes fica anos enterrado. Quando chove, ele sai correndo, come tudo que vê pela frente, acha uma namorada e volta a se enterrar. Tem sapo que congela no inverno. Literalmente vira um picolé de sapo. O coração para de bater, o sangue congela. E na primavera ele descongela e sai pulando como se nada tivesse acontecido. Se isso não é evolução sendo criativa, eu não sei o que é. E olha só que loucura.
Tem um sapo na Austrália que desenvolveu uma forma bizarra de proteger os filhotes. A fêmea engole os ovos. Isso mesmo. E eles se desenvolvem no estômago dela. Ela para de produzir ácido gástrico para não digerir os próprios filhos, e depois de umas semanas ela vomita sapinhos. Darwin pirava com essas coisas, porque cada adaptação dessas é uma resposta a um problema. Predadores comendo seus ovos, engole eles, ambiente seco demais, aprende a se enterrar, inverno rigoroso, vira picolé. Agora segura essa, a evolução não tem objetivo, não tem plano. Os sapos não decidiram evoluir, é que nasciam milhões de sapinhos diferentes, e só os que por acaso tinham as características certas para o ambiente sobreviviam. É tipo jogar dados milhões de vezes. De vez em quando sai o número que você precisa. Mas no caso da evolução, quem tira o número errado, morre. Pesado, né? Mas é assim que funciona. E sabe o que é mais louco? Isso tá acontecendo agora. Nesse exato momento. A evolução não parou. Tem sapos evoluindo agorinha mesmo para se adaptar às mudanças que a gente está causando no planeta. Tem sapo urbano que aprendeu a coachar mais alto para competir com o barulho dos carros. Tem sapo que está desenvolvendo resistência à poluição. É a evolução acontecendo na nossa frente. Aliás, falando em evolução acontecendo, se você está achando esse vídeo tão interessante quanto eu acho, evolui aí o seu dedinho até o botão de like. Sério, é um gesto pequeno, mas para mim faz uma diferença gigante. É tipo seleção natural do YouTube. Os vídeos com mais likes sobrevivem e aparecem para mais gente. E já que a gente está falando de sobrevivência, se inscreve no canal. Porque assim como os sapos precisam se adaptar para não desaparecer, eu preciso de inscritos para continuar trazendo conteúdo maneiro para vocês. Aperta o sininho também para não perder os próximos vídeos. Mas voltando aos nossos amigos puladores, você sabia que existe um sapo que é menor que a sua unha? E outro que é maior que um prato de comida? Como que animais tão diferentes podem ser todos sapos? É aí que Darwin dá outro show. Ele percebeu que todos os seres vivos estão conectados. Tipo uma árvore genealógica gigante. Todos os sapos têm um ancestral comum. Mas cada linhagem foi para um lado diferente. É como se pegasse uma família e espalhasse pelo mundo. Depois de milhares de gerações, os descendentes seriam super diferentes. Uns altos, uns baixos, uns adaptados ao frio, outros ao calor. Mas todos ainda seriam família. Com os sapos é a mesma coisa. O sapo-boi da Amazônia e a perereca da sua janela são primos muito distantes. Tipo, milhões de anos distantes. E Darwin descobriu isso sem DNA. Sem teste de paternidade, sem nada. Só observando e pensando. O cara era um gênio. Mas sabe o que Darwin não conseguiu explicar? Como as características passavam de pai para filho. Ele sabia que passavam, mas não sabia como. Isso só foi descoberto depois com a genética. Hoje a gente sabe que é tudo informação. Tipo um manual de instruções dentro de cada célula. E de vez em quando esse manual sofre um errinho de digitação. Uma mutação. A maioria desses erros não faz diferença. Alguns são ruins, mas vez ou outra, surge algo genial. Tipo o sapo-folha. Esse cara é tão idêntico a uma folha seca que você pode pisar nele sem perceber. A camuflagem é perfeita. Isso não aconteceu de uma vez. Foram milhões de anos de pequenas mudanças. Cada geração um pouquinho mais parecida com folha que a anterior. E os predadores? Comiam os sapos que não estavam bem camuflados. Seleção natural na veia. Só sobrevivia quem era invisível. Tem sapo que foi pro outro extremo. Em vez de se esconder, ele grita que tá ali. Cores super chamativas, amarelo, vermelho, azul elétrico. Por quê? Porque ele é venenoso. E as cores são um aviso. Não me come que você vai se arrepender. E funciona. Predadores aprendem rápido que sapo colorido, giros, dor de barriga ou morte. Então esses sapos podem ficar de boa, sem se esconder. Mas aí vem o plot twist. Tem sapo que não é venenoso, mas tem as mesmas cores dos que são. É o famoso, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Ele engana todo mundo fingindo ser perigoso. Darwin ficava maluco com essas coisas, porque mostra como a evolução é criativa. Não tem uma solução única para a sobrevivência. Cada espécie encontra seu jeitinho.
E os sapos são mestres nisso. Tem sapo que solta a pele quando é atacado, tipo o lagarto que solta o rabo. Tem sapo que infla que nem um balão para parecer maior. Tem sapo que finge de morto. Cara, tem um sapo que literalmente quebra os próprios ossos para usar como garras. Quando se sente ameaçado, o crack espeta os ossos para fora da pele. É o Wolverine dos anfíbios. E tudo isso, tudo, pode ser explicado pela teoria de Darwin. Variação, seleção, hereditariedade. Simples assim, mas ao mesmo tempo complexo pra caramba. Porque pensa comigo, quantas tentativas deram errado até chegar no sapo Wolverine? Quantos morreram até surgir um com veneno? Quantos foram comidos até desenvolver a camuflagem perfeita? Milhões, bilhões. A evolução é um processo brutal, mas também é lindo, porque mostra como a vida sempre acha um jeito. E não é só adaptação física, não. Comportamento também evolui. Tem sapo que carrega os girinos nas costas. Tem sapo que constrói ninhos de espuma. Tem sapo macho que guarda os ovos na boca. Cada comportamento desses surgiu porque aumentava as chances dos filhotes sobreviverem. E quem cuidava melhor dos filhotes passava mais genes adiante. É matemática pura. Se você tem 100 filhotes, mas 99 morrem, você passa menos genes que o cara que tem 10 filhotes, mas todos sobrevivem. E Darwin percebeu isso observando. Sem calculadora, sem computador, sem nada. O cara era um monstro. Agora deixa eu te contar sobre o sapo mais bizarro que existe. O pipa-pipa. Esse cara é tão estranho que parece que a evolução estava bêbada quando criou ele. Primeiro, ele é achatado que nem uma panqueca. Vive no fundo dos rios, camuflado na lama. Mas o bizarro mesmo é como ele se reproduz. A fêmea carrega os ovos nas costas. Mas não em cima não, dentro da pele. Os ovos se desenvolvem em pequenas câmaras na pele dela. E depois de uns meses, os sapinhos saem de dentro das costas da mãe. É tipo o filme Alien, mas versão anfíbio. Darwin explicaria isso fácil. No ambiente deles, deixar ovos soltos na água, nem comida grátis para predadores. Mas carregar nas costas? Proteção garantida. E olha que interessante. Quanto mais a gente estuda, mais a gente confirma o que Darwin falou. DNA, fósseis, embriologia. Tudo bate com a teoria dele. Inclusive, sabia que todos os vertebrados, incluindo você, têm uma fase na vida que parecem peixinhos? No útero, a gente tem até fendas branquiais. É a evolução deixando suas digitais. Os sapos são ainda mais óbvios. O girino é um peixe, com cauda, brânquias, nadadeiras. Depois ele literalmente se transforma num animal terrestre. É metamorfose, mas também é uma viagem no tempo evolutiva. E isso me leva a uma reflexão. Se os sapos evoluíram de peixes, e nós também evoluímos de peixes, isso faz de nós primos distantes dos sapos? Tecnicamente sim, muito, muito distantes, mas compartilhamos um ancestral comum lá atrás. Por isso temos estruturas parecidas, 4 membros, coluna vertebral, 2 olhos. Darwin foi o primeiro a perceber que toda a vida na Terra é uma grande família. E os sapos são nossos primos anfíbios puladores. Mas calma que a loucura não para por aí. Tem sapo que voa. Não é voo de verdade, mas ele tem membranas entre os dedos que funcionam como paraquedas. Ele pula de árvore em árvore planando. Por que isso evoluiu? Porque na floresta quem fica no chão vira comida. Mas quem consegue se mover pelas árvores sobrevive. E não foi um sapo que decidiu, vou criar asas. Foi tentativa e erro durante milhões de anos. Cada milímetro de membrana extra era uma vantagem. Tem também o sapo de vidro. Esse cara é transparente. Dá para ver os órgãos dele. O coração batendo, o sangue circulando. É a camuflagem levada ao extremo. E por que transparente? Porque ele vive em folhas, e a luz passando pelo corpo dele faz com que ele praticamente desapareça. Predador nenhum acha. Darwin diria, elementar, meu caro Watson. Ops, esse é outro cara. Mas Darwin diria que é só mais um exemplo de como a seleção natural molda os organismos. E sabe o que é mais impressionante? Cada uma dessas adaptações malucas surgiu independentemente em lugares diferentes. É o que chamamos de evolução convergente. Tipo, tem sapos venenosos na América do Sul e na África. Eles não são parentes próximos, mas desenvolveram a mesma estratégia.
Por quê? Porque funciona. É como se a evolução tivesse um manual de soluções e diferentes espécies chegassem nas mesmas respostas para problemas parecidos. Agora, vou te contar sobre uma adaptação que vai explodir sua mente. Tem sapo que respira pela pele. Não só pelas narinas, pela pele toda. Isso é tão eficiente que alguns nem têm pulmões. Para que pulmão se a pele toda funciona como um? Mas tem um preço. A pele precisa estar sempre úmida. Por isso sapo seco, sapo morto, é o preço da adaptação. E isso nos leva a uma questão importante. Toda adaptação tem prós e contras. Não existe perfeição na natureza. É sempre um compromisso. O sapo-boi é gigante e forte, mas também é lento e fácil de achar. A perereca é ágil e rápida, mas também é pequena e frágil. Cada um com suas vantagens e desvantagens. E é exatamente isso que Darwin descobriu. Não existe melhor na evolução. Existe melhor adaptado para o ambiente específico. Um sapo do deserto morreria na Amazônia. Um sapo da Amazônia viraria múmia no deserto. Cada um é perfeito para o seu lugar. E isso, meus amigos, é a beleza da evolução. A diversidade, a criatividade, a capacidade da vida de ocupar qualquer cantinho do planeta. Dos polos congelados aos desertos escaldantes, dos oceanos profundos às montanhas mais altas. Tem vida em todo lugar. E cada forma de vida é uma obra de arte evolutiva. Os sapos são só um exemplo entre milhões, mas são um exemplo perfeito, porque mostram a evolução em ação de forma clara. E o mais legal, a gente pode ver isso no nosso quintal. Aquela perereca na sua janela é um milagre evolutivo. Milhões de anos de adaptação, ali, coachando para a namorada. Darwin nos ensinou a ver a natureza com outros olhos. Não como algo estático, mas como algo em constante mudança. Vivo, dinâmico. E os sapos? Os sapos são a prova viva disso. Cada espécie, cada indivíduo, é um capítulo da história da vida na Terra. Uma história que começou há bilhões de anos e continua sendo escrita agora. Com cada nascimento, cada mutação, cada adaptação. E você faz parte dessa história. Seus genes carregam bilhões de anos de evolução. Você é o resultado de incontáveis gerações que sobreviveram e se reproduziram. Assim como os sapos. A diferença é que eles pulam e coacham e a gente faz vídeos no YouTube sobre eles. O que mostra outra coisa incrível. A evolução criou cérebros capazes de entender a própria evolução. Nós somos a natureza compreendendo a si mesma. Darwin começou essa revolução no pensamento. Ele nos mostrou que não somos separados da natureza, somos parte dela. E quando você entende isso, quando você realmente entende, você nunca mais vê o mundo da mesma forma. Cada ser vivo passa a ser especial. Cada sapo no brejo, cada pássaro no céu, cada inseto no chão. Todos são sobreviventes. Todos são vencedores na loteria da vida. E isso deveria nos dar humildade. Não somos os donos da natureza. Somos apenas mais uma espécie tentando sobreviver. Só que com a responsabilidade extra de entender nosso impacto. Porque, ao contrário dos sapos, nós sabemos que nossas ações afetam outras espécies. E com conhecimento vem responsabilidade. Muitas espécies de sapos estão desaparecendo. Mudanças climáticas, poluição, destruição de habitat. A evolução não consegue acompanhar a velocidade das mudanças que causamos. É irônico, a espécie que descobriu a evolução pode estar causando uma das maiores extinções da história. Mas também temos o poder de mudar isso. De proteger, de preservar, de dar tempo para a evolução fazer sua mágica. Cada sapo que some é milhões de anos de evolução perdidos para sempre. Uma solução única da natureza que nunca mais vai existir. Por isso é tão importante entender evolução. Não é só teoria abstrata. É entender nosso lugar no mundo e nossa responsabilidade com ele. Darwin nos deu essa ferramenta. O conhecimento. Agora cabe a nós usar com sabedoria. E olha, eu poderia ficar aqui falando sobre sapos e evolução para sempre. Cada detalhe é fascinante. Cada adaptação é uma história incrível. Mas o importante é que você saiu daqui com uma nova perspectiva. Que da próxima vez que vir um sapo, você vai lembrar de tudo isso. Vai lembrar dos milhões de anos, das incontáveis gerações,
das adaptações incríveis, da criatividade da natureza, do gênio de Darwin, e vai sentir aquela conexão, aquela percepção de que tudo está interligado, de que fazemos parte de algo muito maior. É isso que a ciência faz de melhor. Nos mostra a beleza escondida no cotidiano. Transforma o comum em extraordinário. E os sapos? Bem, eles vão continuar pulando, coachando, comendo insetos, fazendo o que fazem há milhões de anos. Mas agora você sabe a história por trás disso. Você entende o porquê. E isso faz toda a diferença. Então, da próxima vez que ouvir um sapo coachando à noite, lembra, você está ouvindo o som da evolução. Uma serenata que vem sendo aperfeiçoada há milhões de anos. E agora eu tenho uma pergunta para você, e quero ver as respostas nos comentários. Considerando tudo que você aprendeu hoje, você acha que os sapos ainda estão evoluindo? E mais importante, para onde você acha que a evolução vai levá-los no futuro? Será que daqui a milhões de anos vamos ter sapos voadores de verdade? Sapos inteligentes? Comenta aí embaixo sua teoria mais louca. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pela evolução tanto quanto eu. Se esse vídeo fez você olhar para os sapos e para a natureza de um jeito diferente, então meu trabalho aqui tá feito. A gente se vê no próximo vídeo, onde vamos explodir mais mentes com mais ciência. Até lá, continuem curiosos, continuem questionando e continuem evoluindo. Valeu, galera!